Oi, pessoal, tudo bem? A gente está aqui mais uma vez no Instagram Sonhando com Romances para conversar eu, Liz Way e a autora WB Freitas. Olha só, vocês mandaram já as perguntinhas para ela, prepararam tudo? Pois é, porque hoje nós vamos conversar. Estou mandando convite para elas, vamos ver se elas entram logo. A Liz já me deu um tchauzinho aí. Ah, olha aí a nossa amiga. Boa Olá, noite, olá. menino. Deixa eu botar aqui mais pertinho. Tá dando pra me ouvir direitinho? Uhum. Tô ouvindo legal. E aí, Sil, como é que tá? Tudo bem? Tudo bem, vocês aí? Tudo Tudo certinho, bem? graças a Deus. Eu te- Acho que a Alice congelou. Beleza. Bom, então vamos conversando. Se apresenta pra gente. Então, eu sou a WB Freitas, né? A Val, tem gente que chama de Valerie. Mas enfim, no fim é tudo a mesma pessoa, né? Só complica mais um pouquinho ou menos, né? E eu escrevo romance. Eu sou um pouquinho tímida. Enfim, estamos aí, né? E por que WB Freitas? Conta pra gente. Pelo nome, eu achei que ia ser mais difícil as pessoas me acharem pelo meu nome, né? Valerie, da forma como é escrito, né? Papai e mamãe complicaram um pouquinho para escrever e eu fiquei com a sensação de que as pessoas teriam mais dificuldade de encontrar, de escrever, de pronunciar, né? Como acontece no meu dia a dia, né? Com as pessoas com quem eu convivo no meu dia a dia. E aí eu achei que abreviar talvez fosse mais fácil, já que o meu sobrenome também é complicado e não ajudava muito. Então eu peguei o sobrenome mais fácil, né? E abreviei os mais difíceis. Entendi. Há quanto tempo que você já escreve? Sem ninguém saber, desde muito tempo, né? O primeiro livro que eu concluí, né, foi em 2003, mas como eu escrevia para mim mesma, eu fui escrevendo e fui guardando. Mas eu só publiquei mesmo alguma coisa, né, quando veio o incentivo das minhas do clube do livro que eu participava. Enfim, foi em janeiro de 2020 que eu publiquei a primeira coisa, acho que na Amazon. Mas em 2019 eu já estava publicando lá no Wattpad. Entendi. Ah, a Liz está voltando, hein? Ah, congelou. É, eu tô vendo, tá congelado aqui. É, ela tá voltando, tá voltando. Ela vai Isso tentar entrar de novo. é. Deixa eu ver se eu consigo chamar ela de novo. Boa noite, meninos. Tô vendo que tem um pessoal aqui nos comentários. Romance de Eva, Mila, Helena, Nessa. Ai, Dri, o que houve? Vamos lá. Cirlei. Liz, o que houve? Pede para entrar, porque eu não estou conseguindo abrir o convite. Será que na internet? Eu não sei. Boa noite, queridas. Boa noite, boa noite. Boa noite, meninos. Eu estou tentando. Vamos lá. Entrar ao vivo de novo, para ver se ela Você vem. quer, você quer sair e a gente voltar de novo? Agora vai. consegui! Computador 10. Adriana 0. A minha é péssima. Eu saio do ar de vez em quando, mas não é estranho. Ah, não, tava Péssimo. revoltada aqui escutando vocês falarem. Eu falei, não acredito. E aí, tudo bem? Tudo bem.
Então, eu estava ouvindo a Valerie falar aqui do nome dela, que é complicado. E eu saí de Adriana para Lisway. Complicou. Pois é, então não dá pra... Eu não tenho nem como falar. Mas, Silvana, eu tava até falando com você, Valerie, eu tava falando com a Silvana mais cedo, que você teve problema com o seu perfil. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente dessa agonia aí de perder uma cambada de seguidores, ter que começar do zero, tudo de novo. Como é que foi aí a agonia? Foi uma agonia. Eu falei que foi um presente de Natal duvidoso, porque foi justamente no período do Natal, que eu tinha acabado de lançar o conto de Natal, e aí eu percebi que tinha anúncios na minha conta. E como eu nunca tinha feito impulsionamento, né, eu fui, através desse primeiro anúncio que apareceu para mim, eu fui dar uma olhada e eu descobri que estavam usando as minhas contas, né, que não era só a minha conta, é só do IG, né, para fazer anúncios. Sabe aqueles anúncios lindos de clique aqui e fique milionário? Então, aí eu fui tentar recuperar o controle do perfil e aí foi uma confusão danada, porque eu até consegui recuperar, mas como a fraude foi tão grande que fez esse cartão de crédito no meu nome e todas essas coisas. Não vem a fatura para mim, gente, graças a Deus. Mas o cartão está no meu nome, então a Meta considera que era eu que estava fazendo os anúncios. Então, eles não viam nada de estranho, então não suspenderam os anúncios que foram sendo feitos. E aí, como aquilo continuava sendo anunciado, com o meu nome vinculado e a minha foto vinculada, e eu não conseguia parar, porque já estavam pagos, né? Aí eu resolvi que talvez não fosse uma boa ideia eu permanecer com o perfil e me envolver talvez em alguma coisa que eu não sei nem o que é, né? Eu fiz o registro policial, fiz tudo, né, que estava ao meu alcance, mas as pessoas não paravam de clicar nesses anúncios fraudulentos, infelizmente. Então, quando eu abandonei o perfil, né, ele estava em torno de 3.000 cliques. E eu tentei até mudar, colocar lá, sinalizar de alguma forma que o perfil tinha sido hackeado e que aqueles anúncios não eram meus, mas as pessoas continuavam clicando. E aí eu achei melhor deixar eles lá, né, desativados para quando a Meta e a polícia quiser, né, averiguar, né, em algum momento, mas não me vincular mais aos perfis. Então, de certa forma, eu perdi meus perfis. Na verdade, perdi minha vida, né? Porque ele hackeou, a pessoa que hackeou, né? Que o acesso era da Rússia, eu brinco que foi um hacker russo. Mas, enfim, ele hackeou o meu PC. Então, ele teve acesso a toda a minha vida, todas as minhas coisas, todas as minhas contas. Então, eu tive que abandonar e-mail, fazer e-mail de novo, porque eu fiquei naquela neura de que eu não tinha certeza se ele ainda tinha acesso ou não. Fiz todas aquelas verificações possíveis e impossíveis para dificultar, mas eu ainda continuava preocupada de que a pessoa tivesse acesso, né, às contas. E aí eu aceitei uma boa sugestão, né, Liz? Que a sugestão foi da Liz, de migrar para um perfil novo, né, onde eu pudesse me sentir um pouco mais segura. Só que foram anos da minha vida ali, né? Pessoas que eu conheci e que eu não tive mais contato, porque eu só tinha contato pelas redes sociais, né? Todo o trabalho, tudo que foi postado, tudo que foi as memórias, meio que eu perdi tudo, né? E eu tô recomeçando do zero, em tudo quanto é lugar. A gente coloca depois, eu coloquei até no meu perfil, Silvana, o novo Instagram da Vale, para o pessoal poder migrar para lá, né? Porque no final das contas ela foi vítima aí de um golpe que ultimamente está muito comum na internet, né? Mas vamos falar de coisa boa, Valerie. Você, por um acaso, tem algum livro físico seu aí para mostrar pra gente? Não, a minha caixinha ainda não chegou. Deixei no vazio. Poxa. Mas explica pra mim por que aquele animal exótico de estimação lá no Indescritível. Pois é, gente. Então, eu sou do interior do estado, do Rio de Janeiro. E
Eu moro numa cidade assim bem pacatazinha, que ainda tem aqueles terreninhos onde o cara cria a vaquinha dele ali, em algum lugar, enfim. Então, eu vejo muita vaquinha. Eu sempre achei que vaquinha era um animalzinho assim, ela tá ali comendo na dela, você pode falar o que você quiser, ela não vai te responder, ela vai te entender, ela não vai Fala discutir pra com mim, você. o cachorro conversa com você aí, Valerie? Oi? O cachorro responde aí? Olha, Porque eu acho pra que você não, dizer que a mas vaca não responde, eu tô preocupada agora com os animais aí da região, né? eu quis dizer que ela fica quietinha ali na dela, à disposição. O cachorrinho ele pula, ele corre, nem sempre ele tá afim de conversar com você, mas a vaquinha ela tá sempre ali disponível, o ouvido dela tá sempre ali. Então eu fui por essa ideia. Eu achei que a mocinha precisava de alguém que realmente ouvisse as histórias dela sem julgar e tivesse paciência. E aí eu achei que a vaquinha simbolizava bem isso, né? Criativo, né, Silvana? Para Agora, estranho, né? exótico. Verdade. O personagem principal, ele por um acaso foi inspirado em alguém? Ou porque, pra quem não sabe, a Valerie, ela é psicóloga, né, Valerie? Então, o personagem principal, ele foi inspirado em alguém? Não precisa falar nome nem nada, mas... Não, não, não. Eu conto isso e fica um pouco estranho, mas é verdade, então não posso contar de outra forma. Mas, na verdade, eu imaginei o Indescritível, né, que é o livro que eu tenho físico no momento. Os outros estão lá na Amazon, são 6, mas ele é o físico que foi lançado agora. No supermercado, gente. Olhando o produtinho na prateleira. E aí eu fui lá e olhei um desodorantezinho na prateleira e falei assim, mas 3 marchando? Nossa, será que é 3 homens em um só? Aí eu resolvi escrever o ar. Jesus, amado. Olha como que as ideias surgem. Olha. Legal. As suas Eu falei ideias que era também surgem estranho. assim, Silvana? Oi? As suas ideias também surgem no mercado, olhando o vidro de desodorante? No mercado, acho que não. Nessa história, todos os personagens foram inspirados na minha lista de compra, gente. Infelizmente. Olha só, novamente, fiquei preocupada com a vaca. Agora fiquei preocupada com a vaca. Quando você associou ela, eu me preocupei com o futuro dela. Com o futuro da vaca no açougue do mercado. A Dora é a única vaca que jamais vai ver uma faca de açougueiro. Ah, que bom! Ainda bem. Pois é, porque ainda mais a Silvana se apega a personagem, Valerie, ela fica deprimida. Então, se a vaca for pro mercado, Nossa. a Silvana vai perder uma leitora. Ainda mais Não, todo mundo ama vaquinha. botar o personagem gente do que o personagem bichinho, né? Faz não. Não deu pra ouvir, desculpa. É melhor que mate o personagem do que matar os bichinhos nos livros e nos filmes. Não, sobre matar gente, é assim, eu não me responsabilizo por nada, mas matar bichinho eu não mato, não. Mas você mata a protagonista? Já matei. Mas já matou... E ninguém me perdoa por isso. Mas eu tenho uma justificativa, gente. Eu matei, mas ele voltou. Não é bem morto, mas... Enfim. Valeria, eu tô preocupada com você. Alguém falou que me preocupar. Ela mata muito, gente. Eu não mato, não, gente. Foram só 2, gente. Por favor. Só 2? Só 2, não no mesmo livro. Aí, ó, sabia que alguém ia falar do capítulo 60. Gente, ninguém me perdoa esse capítulo 60. Pelo amor eu vou de querer Deus. spoiler. Jesus. Spoiler do capítulo 60. Fiz alguma coisa nesse capítulo. Foi aonde eu resolvi fazer essa graça. E aí ninguém esquece mais a graça. Olha só, ó. O povo me quebra. Assim, Conta um pouquinho do capítulo 60 para o pessoal que ainda não leu, para atiçar a curiosidade. O capítulo
De qual? Do Indescritível? Não, do Equivalente. De outro livro. Pura, né? Com um pouco de fantástico, né? Nela, é isso. Enfim, e aí eu precisei fazer essa coisa, sabe? E aí o povo não perdoa. E dos seus livros, qual é o querido? E aí o pessoal não... O mais querido pelos leitores? Não, seu. Meu é Equivalentes. É o capítulo 60. É o meu capítulo favorito, gente, me perdoa, mas quem me conhece sabe que é verdade. Eu fiquei assim muito feliz quando eu escrevi esse capítulo 60, porque eu olhei e falei, cara, isso vai dar um tumulto. Ai, que isso. Você já escreveu ele cheio de intenções, é isso? Uhum. Na verdade, ninguém ia ler ele na época, porque esse livro é de 2005. Então ninguém ia ler ele na época, mas eu imaginei assim, nossa, se alguém lesse isso, ia ser um tumulto. E aí foi um tumulto. Essa parte eu tava assim. Equivalentes, olha lá. Capítulo 5, o pessoal tá realmente traumatizado, ó. Vai ler os comentários, Ficou. só se fala do capítulo 60. Primeira coisa que me pergunto quando sai um livro novo, você matou alguém? Aí mesmo que você tenha corrigido isso depois, você matou alguém? Aí eu falo, gente, depende. É vilão? É mocinho? Não sei, eu quero saber se você matou alguém. Aí normalmente eu falo, sim, mas você vai querer que ele morra ou não, não matei ninguém. Ó, Normalmente tá o povo fica mais aliviado. Normalmente Quando ela eu falo que responde não. que sim, matou. Mas uma outra curiosidade. Capítulo 60, realmente o livro tem mais de 60 capítulos? É? A maioria dos meus livros é bem grande. Ah, é? É calhamaço. Ó. Indescritível tem 79 capítulos. Olha, E o mesmo. Eu falo demais, então eu escrevo demais. Mas na hora que você teve que fazer um conto, como é que você se ajeitou no conto? Porque aí tu Então, encolher a história. Né? eu tentei fazer um conto de Natal. Foi minha primeira tentativa de conto, assim, que eu resolvi publicar. 150 e poucas páginas. Eu achei que ele não ficou tão pequeno, né? Mas Quanto quantas deveria. palavras, né? Eu acho que mais importante do que as páginas são a quantidade de palavras. Eu não lembro exatamente, mas... Porque assim, no meu caso, Não. por exemplo, a minha letra ultimamente tem sido discreta no computador para eu poder enxergar e o espaço é duplo. Então fica com mais páginas, mas o texto não é tão grande. Não, mas eu normalmente não uso espaço duplo, porque já é muito grande, senão eu fico meio apavorada conforme eu vou escrevendo e aí me dá vontade de acelerar as coisas, né? E aí a gente pode acabar apressando o final ou qualquer coisa assim pela quantidade de páginas. Então eu deixo ali no espaço normal e vou tentando melhorar, como é que eu vou dizer, nos próximos, a cada livro que eu escrevo, eu vou tentando escrever menos para não ficar tão grande e não assustar tanto pessoal. Você suporta? Tamanho de livro. Oi? Os leitores gostam desse tamanho de livro? Eles leem. Se eles aceitam bem esse tamanho de livro, você não deve mexer, né? Eu acho assim. Mas às vezes eu mesmo me assusto. Eu olho e falo, nossa, tá enorme. Você tem que ler o seu livro e saber o que é necessário e o que não é, né? Sim. A partir daí, Exato. você vai ficar um calhamaço. Caiu meu fone. Se ele vai ficar um calhamaço, mas vai dar pra entender. Né? É porque eu gosto muito de plot, né? Você viu lá no Indescritível. Eu vou me empolgando e vai um plot, vai outro plot. Quando eu vejo, o negócio tá enorme. Já tudo. E tem lançamento pra chegar agora, no próximo mês ou no outro? Tá com alguma coisa aí no prelo? Tô, mas ainda não tem a data específica, não. Mas é o volume seguinte do Indescritível. O volume 2 da história. Aí dá pra gente matar um pouquinho. Tem Incandescente. Incandescente. E olha lá, a Cirlei ama o calhamaço. Aí, ó. O meu problema
problema com o calhamaço é ler o livro físico. Se for no Kindle é tranquilo, mas se for livro físico, dói o braço, incomoda, mas no Kindle vai que vai. Na verdade, eu só vi que ele era muito grande quando ele saiu no físico e eu dei uma olhada pro livro na mão do povo e falei, mas gente, ficou um tijolo. A Silvana tá picotando. Tá. Não tá? Ela tá picotando. Eu? Então tem... Aham. Deixa eu ver aqui. Na Então internet. tem essa continuação do Indescritível para sair nos próximos tempos, né? E esse seu conto de Natal em tamanho de livro da Liz Way, ele tem tamanho dos meus livros normais, o seu conto de Natal. Oi, Lúcia. Como é que... Oi, Lúcia. Lúcia Lebre. A Lúcia Olá. Lebre é boa nos contos, Valéria. E, a Joyce... Olha aí. Gente, eu tenho péssimo costume de vez em quando tô aqui me controlando para não dar tchau para todo mundo. De 2 em 2 segundos. Então vamos dar tchau para todo mundo. Oi, todo mundo. Não. Olha lá, eu... Boa noite, pessoal. Lúcia Lebre, Almeida, WT. Desculpa, não sei seu nome. Em e-book a gente nem sente as páginas passando, de fato. Vai que vai. Ai, por que eu não consigo descer o papo aqui? Eu não consigo ler, Silvana. Então... Yasmin. Nossa, enxergo muito. Foi de louco. Mas então, CPH Brasil. Bom, vale. todo mundo. E, você conseguiu, como escritora, né? A gente no outro dia estava conversando que você se descobriu, né? A sua verdadeira profissão escritora. E como é que está sendo para você conjugar, né? Porque, assim como a maioria das escritoras, você faz mais de uma coisa ao mesmo tempo. É mãe, é esposa, é psicóloga, trabalha com um emprego formal e escreve. E está dando para conciliar, não está? Você vive bloqueio criativo, não vive? Porque eu, por exemplo, estou aí parada, olhando para o nada. Mas como é que você está lidando com essa redescoberta de você mesmo, da sua profissão? Eu tô tentando conciliar tudo, né? Eu falo que é meio malabarismo. Tem hora que você joga um pouquinho ali, tem hora que você joga um pouquinho lá, tem hora que você joga tudo pra cima e sai correndo e tenta pegar. Eu vou tentando levar. A hora que dá tempo pra escrever, eu corro e vou escrever. A hora que não dá, eu tento compensar quando eu conseguir. Né? Tem dia que eu não consigo, se o dia estiver muito agitado no meu outro trabalho, né? Eu não, às vezes não consigo. Já passou semanas sem que eu conseguisse escrever e eu tentei compensar depois. Mas assim, eu estou tentando ir no meu tempo. Né? Eu boto uma data na minha cabeça, mas eu tento ir no meu tempo, tentando respeitar o limite que eu consigo ali. Né? Às vezes consigo mais. Escreve só em computador, escreve no celular, escreve à mão? Tudo. Já escrevi até nas costas da mão, que eu tive uma ideia e eu não queria perder, eu tava na rua. No mercado? Não, dessa vez eu tava na farmácia. A lista do mercado e escreveu o desodorante. Na verdade, eu peguei uma conversa na fila da farmácia e escrevi uma beleza escondida. Eu tava atrás do homem e ele tava falando alto. Eu acabei escutando. Eu achei a história interessante, a ideia do que ele tava falando era legal. E aí eu anotei nas costas da minha mão pra eu não esquecer. E enfim. Eu não sei se acontece com vocês, mas... Tava mais alguma coisa? Esticou a orelha e ficou ali. Mas todo mundo... Gente, todo mundo tava escutando. Sabe aqueles senhorzinhos que fala mais, sabe, pra todo mundo? Então o que ele tava contando, ele contou pra todo mundo, porque tava todo mundo ali na fila, a gente tava na fila pra pagar conta, na verdade, né? Aquela fila que tem dentro da farmácia pra pagar conta. Eu não sei como é que é, onde vocês moram. Mas aqui, normalmente, a gente paga conta na farmácia. E ele tava conversando com um rapaz que pagava as contas e ele tava contando uma história a respeito de um amigo dele.
Ele contando e todo mundo assim, né? Aí eu falei, cara, isso, interessante isso, eu vou anotar isso. Aí põe a canetinha, anotei ali onde dava. Falei, nossa, que história assim, que interessante. Vamos explorar isso, essa ideia. Você botou uma fala de alguém e botou na voz do personagem? Alguém falou alguma coisa e você pegou aquela frase e botou no livro? Não, assim, direto não. Mas eu já... Oi? Silvana já fez isso? Não, exatamente. Mas algumas coisas eu aproveito, sim. Algumas coisas engraçadas que eu escuto, algumas brincadeiras, aí eu aproveito, sim. Às vezes a gente modifica alguma coisa, né? Mas a gente aproveita. Coisas que o marido fala de vez em quando aqui, ele fala muita brincadeira. Mas quando eu pego alguma coisa assim, olha... Mas conversa de família, né? Não aconteceu com vocês, não? Da família tá conversando e você fala assim, eu vou bem escrever essa cena no meu livro. Vai ficar legal. Eu já ameacei uma vez, a pessoa tava conversando, falando um negócio tão absurdo, parente. Eu virei e falei assim, olha o que eu vou te colocar no meu livro, hein? Aí a pessoa falou assim, já nem falo mais com você, vou até sair. Não, comigo aconteceu o contrário. Perguntaram pra mim quando é que eu ia escrever um livro sobre aquilo. Vai escrever um livro sobre isso? Eu falei, não. Mas por que não? Porque eu escrevo um romance de época. Isso não combina, Val. A pessoa foi meio indignada, sabe? Não gostou muito, não. Já tinha até nome pro livro. Porque, assim, eu já cansei de falar que todo mundo tem uma história para contar, né? Todo mundo tem uma história para contar. Se você sentar do lado, você vai escutar alguma coisa e vai dar para aproveitar. E se a pessoa quiser contar a própria história, ela tem a própria história para contar, né? Eu acho que a gente trabalha com uma das profissões mais democráticas de todas, porque no final das contas não tem nenhum pré-requisito além de saber concatenar a ideia. E se você souber contar a história, dá para contar a história, né? Então, mas eu acho que muita gente tem medo disso, né? De pegar o papel e colocar no papel a ideia que tem na cabeça. E você, por um acaso, sentiu resistência nessa sua primeira história que você escondeu de todo mundo? Que não queria que ninguém lesse? Resistência Como assim? sua de pegar para começar? Não, porque eu achava que ninguém ia ler. Eu fiquei naquela do, ninguém nunca vai ver isso, eu posso escrever o que eu quiser. Ninguém vai ler. Que aquilo era um livro, entende? Quando que você percebeu que aquela história que você tinha na cabeça dava pano pra manga? Porque foi, como é que eu vou dizer? Eu fui aos pouquinhos, eu sentava hoje, escrevi um pouquinho, sentava amanhã, escrevi um pouquinho. Na minha cabeça eu estava escrevendo como se fosse um conto. Porque até então eu escrevia mais poesia, mais coisas assim. Só que aquilo foi crescendo, e aí eu comecei com a loucura do plot, eu quero um, e eu botei outro, e aí eu fui. E aí chegou num ponto que eu olhei, o arquivo tinha 300 páginas de Word. E aí eu falei, nossa, mas eu escrevi isso tudo? Aí eu fui ler. Aí eu falei, cara, eu não vou escrever mais, eu vou tentar organizar o que eu estou escrevendo e dar um final para isso. Aí eu fui lá, um processo da minha cabeça, absurdamente, né, sem orientação alguma. E foi o que eu fiz, eu tentei ler tudo, ver o sentido, ver o que estava faltando, o que eu tinha que fechar e tentei dar um final para aquela história, né? E aí eu sentei de novo, li aquilo e na minha cabeça estava ótimo. Só que na minha cabeça, e aí virar para as outras pessoas e falar, olha que legal, escrevi um livro, quer ler? E o medo do que as pessoas iam dizer, nossa, mas o que você está escrevendo? Porque algumas pessoas têm aquela ideia, né, de que, até hoje existe isso, de que se você é advogado, você tem que escrever sobre direito, porque senão você está desperdiçando seu tempo escrevendo outras coisas. Se você é psicólogo, você tem que escrever sobre psicologia. Por que você não está escrevendo sobre psicologia se você é psicóloga? Aí você vira e fala, não, porque eu quero escrever romance. As pessoas não aceitam muito bem a ideia. Né? Elas acham que você está usando o seu tempo com liberalidade demais, ou seja, que você está desperdiçando o seu tempo uma vez que você não está investindo na sua profissão. Eles não param para pensar que talvez você queira fazer uma outra coisa, que talvez você queira, né, só se distrair, que era a minha meta principal. Né? Eu falei que o mais duro de tudo foi quando eu resolvi falar
que eu escrevi as coisas e as pessoas resolveram me pedir para ver, foi ter coragem de mostrar. Eu fui pela livre, espontânea pressão total, porque coragem eu não tinha nenhuma. E eu fiquei os 2 dias assim, meu Deus, o que essas pessoas vão falar de mim? O que esse povo vai pensar de mim? Mas isso acontece comigo até hoje. Você não, Silvana? Quando você escreve uma história, você não fica nessa ansiedade? Eu fico um pouquinho. Assim, desde o início, eu tive betas, né? Eu tenho uma melhor amiga que gosta de ler. A Rita, ela está aqui comigo. Ela fez a capa de um dos meus primeiros livros, do Olhos de Mel, Lábios de Fogo. Né? Eu gosto dessa capa. A primeira amiga que eu tive no mundo é ela está aqui participando. E outra grandíssima amiga minha, que era minha vizinha, a Andréia, ela leu as primeiras histórias que eu escrevi. Então eu não tive muito essa, não. Meu marido sabia que eu estava escrevendo quando eu comecei. E logo depois eu comecei a trabalhar realmente com betas. Logo depois que comecei a publicar, eu comecei comigo. Maravilhosas como Ellen, por exemplo, que também está aqui com a gente. E a Dani Vazola, que é minha revisora, também é, de uma certa forma, aberta, porque eu também fico perturbando ela e pedindo opinião, o que ela acha da história. Né? A Liz mesmo já deu uma abertada para mim, né, no livro, já deu uma olhada antes do livro começar a ser realmente preparado, né? Eu acho super legal, e quem gosta de ler, dá os feedbacks para a gente poder saber o que a gente está escrevendo. Olha, esse caminho está certo? O que vocês acham disso? Eu acho super legal. Aí a Rita falando, Cassiano. Mas você manda, Sil, você manda seus capítulos aos poucos? Geralmente sim. Se eu tiver... Não enlouquecem, não? É um pouquinho. A Suelen, às vezes, um pouquinho, ela reclama. Nossa, mas parou aqui? Como assim, né? De quando eu escrevo. Mas, ultimamente, eu tenho escrito um capítulo por vez. Tem vezes que vai bem, né? Você consegue escrever um pouco mais. O seu primeiro foi o Olhos de Mel, Sil? Na verdade, o que eu escrevi primeiro foi Olhos de Mel. Logo depois eu escrevi um contemporâneo que eu até recolhi, porque eu não achei que ele estava tão bem. Ih, picotou. Tá cortando. Picotou. Né? Eu recolhi ele e depois melhorar. E o Olhos de Mel picotando. Ainda tá? Tá, às vezes não some. O Olhos de Mel, antes de publicar, eu também dei uma garibada nele para ele ficar melhor, porque ele também estava escrito há muitos anos antes de eu publicar. Eu, quando pego o primeiro que eu escrevi, hoje em dia, eu tirei ele da Amazon também, primeiro de todos eles. Eu olho para ele e falo que tem muita coisa que eu hoje faria diferente. Mas, assim, tanto Olhos de Mel, quanto esse da Valerie, quanto esse meu primeiro, a gente escreveu há quantos anos atrás? Então, eu acho que a escrita amadurece, a cabeça amadurece, a visão amadurece, e aí... Mesmo o livro que eu gosto, o meu foi Irmandade da Lua. Aí você vai reeditar. Eu vou reeditar. É aquele que eu quero ler, né? Porque eu tenho que escrever a continuação dele. Que ele, na verdade, ele não teria continuação, mas depois que eu publiquei ele e quando eu comecei a escrever, eu não tinha verbo. Eu tenho uma pessoa fantástica do meu lado, que é a minha mãe, e ela lê praticamente tudo que eu escrevo e ela dá a opinião sincera. Não gostei, essa cena tá ruim, você errou o português ali, aqui tá bom, ali tá ruim. Então ela fala. E de todos os meus livros, o predileto dela é o Irmandade da Lua. E desde que eu publiquei, ela fala pra mim, quando é que vem a continuação? Cadê a continuação? Cadê a continuação? Mas, assim, minha mãe adora Harry Potter. Então, ela é mais ligada nos livros, assim, de romances, né? Mais de fantasia do que os romances de época. Então,
Olha, falaram aqui que iam procurar. Quem foi? D. Fonteles. D. Eu tirei da Amazon. É a Não Débora. tem. É Débora. Oi, Débora. Prazer. Eu tirei ele da Amazon. Não tem. Vai voltar assim que eu tomar vergonha na cara. A Débora é uma das que gosta de ler aquelas loucuras que eu vivo indicando pra você. Aquelas fantasias loucas. Ela e a Wendy. Quando eu comecei, eu não tinha beta. Quando eu comecei, eu não tinha beta. Hoje, eu tinha minha mãe. Tenho ainda minha mãe. Mas hoje em dia, eu tenho uma beta. A Sandra, ela nem tá aqui, que ela tá em aula. A Sandra é minha beta. E eu gosto de mandar o livro completo. Porque uma das coisas que eu peço a ela para olhar para mim é se o texto fez sentido. Então, para ela não ter que ficar sempre relendo, eu mando de uma vez só. Que aí ela pega e vai que vai até o final. Mas sempre que eu mando o livro, eu fico agoniada. Eu fico toda hora, eu olho o WhatsApp para saber se ela falou alguma coisa, se ela comentou alguma coisa, o que vem, o que não vem. Eu fico desesperada, gente. Às vezes eu olho de madrugada, eu acordo assim do nada, aí vou lá, olho, falo, ninguém falou nada ainda. Será que tá ruim? Pois é. Será que tá bom? Aí pra ela responde, eu estou lendo. Não, estou lendo não serve. Estou lendo é muito genérico. A gente quer coisas específicas. Queremos respostas. Pois é, eu quero. Tá lendo e tá gostando? Tá lendo, não tá gostando? Tá lendo e... Né? Olha lá, tirou, já tinha anotado para procurar. Pois é, eu tirei. Silvana também tirou, então ninguém pode reclamar que eu tirei. Tirei também. Ela tirou, eu também posso. Eu não tirei o meu. Ele tá lá. Eu tirei 2 livros que eu estava insatisfeita com eles, 2 contemporâneos. Também mas existe uma questão específica, eu penso em voltar com eles. Já pensei, falei com você sobre isso, né? Falei com a Suelen também, fazer um reboot. Ia mudar tudo, deixar os personagens, mas assim, ia dar uma sacudida geral. Mas aí depois, tanto você como a Suelen conversaram comigo, mas e as coisas legais do livro? Né? Você vai perder isso? Afinal de contas, das primeiras criações, né, que eu fiz, eu acho que realmente apagar tudo e zerar. Ah, não, eu acho chato isso, porque certamente pode não ter agradado hoje em dia você, mas certamente agrada a algum leitor. Alguém, é isso que eu ia falar. Que tem carinho pela história. Posso falar da sinopse do Irmandade? Posso. O Irmandade, ele é uma menina que é descendente de Cleópatra. Ela vem de uma irmandade de bruxas descendentes de Cleópatra. E ela não sabe que ela é descendente de Cleópatra. E aí ela descobre isso quando ela sempre sonhou com alguém que ela não sabia quem era. E quando ela fez 15 anos, ou 17, agora eu não me lembro porque tem muitos anos, a pessoa falou com ela no sonho. E aí ela descobriu que era Cleópatra. E aí ela foi atrás da história dela de família. E aí tem um romance com a Irmandade Inimiga, que é a Irmandade do Sol. E enfim. E essa é a... E aí ela tem que ir atrás ter um romance pra gente. Do Grimório da Cleópatra, né? Do livro de bruxa da Cleópatra. Que aí ela vai atrás dele. Já gostei. Mas não sei quando é que eu cheguei a botar ele lá pra eu ler, mas ela tá falando que ela tirou. Eu falei, poxa, vou procurar no meu Kindle, ele tava lá. Tirei. E aí, então, são 8h39. Mulher, por que tu tirou da Amazon? Agora eu quero ler. Pois é, mas eu tirei. eu tenho que acabar... Eu vou fazer uma confissão para vocês. O meu plano é esse ano sair dos romances de época. Dá um pulinho ali na fantasia. Faltam 3 livros para eu fechar Londres da Liz. E se eu voltar para o romance de época, vou voltar em romance de época em outro tipo de situação. Mas aqueles personagens, eu tô me despedindo deles agora. Acho que talvez por isso que eu tô com bloqueio. Porque tá muito difícil eu enxergar eles como um final, entendeu? Mas... eu já falei, né? Que fala que até um tempo. Eu tenho um personagem favorito que é o Simon. Do Segredos de Lady Julie. Meu também. Ele é o meu favorito. Então se eu voltar com o romance de época, ele vai ser um Highlander. Que não morre.
Só porque eu tenho dificuldade de desapegar dele. Mas ele é ótimo. Eu gosto dele. Não desapega dele, não. Ele é ótimo. Eu não consigo desapegar dele, não. Mas então, Valerie, Sil, mais alguma pergunta aí? Anotadinha? Para Valerie? Deixa eu ver aqui, consultar aqui minha colinha. Consulta o oráculo. O que você acha mais difícil de escrever? São as cenas mais tristes, as cenas hot, as cenas divertidas? O que você acha mais difícil? Eu acho que depende do livro. Ah, não me atenta não, assume logo. O que é difícil de escrever? Mas, Fala logo. Ah, Eu acho que depende muito do livro, porque tem livro que eu acho que eu vou meio na vibe do livro, na onda, porque eu falei que eu queria ser que nem Gente Grande, que é o escritor que senta lá e faz o roteirinho de tudo que ele vai fazer no livro dele. Eu não consigo fazer isso, eu só consigo escrever se eu sentar. Eu sento ali e vai sair dali, ou não vai sair nada. E se eu fizer um roteiro, eu não sigo o roteiro. Eu não consigo seguir aquele roteiro que eu planejei. Eu me boicoto e quando eu vejo eu tô escrevendo outra coisa que não tem nada a ver. Entendo. Então, assim, dependendo do livro, eu acho difícil tentar seguir aquilo que eu tentei planejar, porque eu continuo tentando planejar mesmo, não dando certo. Enfim, então acho que depende muito, né, da história. Eu gosto muito de escrever as cenas mais dramáticas, né? Vocês já perceberam, né? No mata, no chora, eu gosto. Gosto de escrever as cenas cômicas, né? Porque eu sou uma palhaça, eu adoro a palhaçada toda. eu tenho né? dificuldade no hot. Pronto, falei. É. Falei. Não tenho criatividade, tenho vergonha. É Não, dramático. vergonha a gente sente. A gente sente vergonha alheia pelo personagem, né? Que é a coisa mais engraçada do mundo. Você escreve e fica assim, meu Deus do céu, você tá fazendo isso? Por que você tá fazendo isso, pessoa? Fica morrendo de vergonha pelo personagem. E o que a sua mãe diz, Liz, nas cenas hot? Ah, ela... Minha mãe é psicanalista, né? Adorei. Vi que eu ia gostar da sua mãe. É meio tenso, né? Porque toda vez assim... ainda bem, eu não sei se ela tá aqui, acho que não, porque se ela tiver, ela tá bem quietinha, mas já teve a vez de eu mandar pra ela ler e tirar a cena. Teve, eu tenho uma trilogia hot, aí eu fiquei meio com vergonha. E ela leu toda? Ela leu na Amazon. Ah, ela passou por cima de você e foi lá e pegou o livro. Cara, eu fiquei uns 3 dias sem olhar pra minha mãe quando ela leu um livro meu, gente. Consegui olhar pra Mas Mãe, ela fala... Pois é, ela fala que ela acha legal, mas eu não sei se ela, naquelas cenas, ela passa direto, entendeu? Não sei, eu acho que ela não fica muito atenta ali. Assim, filha, que Acho que ela lê tudo. Ela só não te fala. Ah, olha só que bonitinho. Leitura meu refúgio. Acho que a Londres da Liz tem que ter mais histórias e não finalizar. Eu também acho. Minha mãe é esperta, eu tô sabendo. O que eu posso fazer? Olha, a Nessa gosta mais do Cláudio. Eu gosto muito do Cláudio também. É o da Sombrinha. É o personagem de Segredos de uma Sombrinha. Da Sombrinha. Mas, enfim. Também acho que ela lê tudo. Eu também acho que ela lê tudo. Eu vou começar a conversar A minha aqui. lê. Vai proibir a mãe de dar opinião. Eu não tenho como proibir minha mãe de dar opinião. Eu não tenho assim, essa moral. Não, mas, gente, se ela falar qualquer coisa, vai ser, assim, devastador pra mim. E eu sei que ela lê. Então, assim, quando ela começa a falar, igual ela falou, mas ela ama o Aaron. Ela já leu um monte de vezes um desse que eu tiver, fala que é o favorito dela, ela sempre volta lá e me perdoe, mas eu gosto mais desse. Então, assim, aí uma vez ela falou pra mim e falou assim, nossa, mas que homem, minha filha. Aí eu fiquei assim... Ai, eu tenho um negócio pra falar, vocês não sabem quem lê Pra meu... morrer. Minha sogra. Ai... E eu que dei pra ela. Kamikaze. Ela adorou a Casa das Senhoras de Cintas. E eu descobri no outro dia que a minha avó pegou a versão física da minha mãe pra ler.
Desde Vovó tem então eu quantos vou na anos? casa da minha mãe. Um minuto de silêncio, porque essa foi assim. Vovó, Cara. Não, minha avó é punk. Minha avó, ela, quando eu trabalhava na rua, os meus amigos chamavam ela de vovó Google, de Google. Porque a minha avó era toda conectada com o negócio de celular. E assim, uma senhora de 90 anos, cabeça branca, loucura. Vovó Google andava sozinha. Mas tenho certeza do amor da minha sogra, tenho sim. E aí ela ficou muito feliz porque eu agradeço ao meu marido em todos os livros. Então ela ficou super satisfeita. Que legal. Pois é. Todas as idades, de fato. Mas meninas, Você é muito corajosa. Teve algumas pessoas que eu ainda não tive coragem de falar sobre escrever, né? Assim, porque eu acho que essas pessoas podem interpretar isso daquela maneira que eu falei. Então, eu não falei com a mas família do meu fala, marido. Se eles me Vale. Eu verem, eles vão me falo. ver, mas eu não falei, E eu não gente. Eu tenho não vergonha, falei. não. Você é o quê? Eu sou escritora. E Eu fico imaginando a pessoa lendo o livro e falando: Nossa, mas você tá deixando de fazer psicologia para escrever essas coisas, menina? É porque algumas assim, pessoas Vale. mesmo. Não, e falar, sempre vai ter alguém que fala. A gente não pode proibir o outro de pensar nem de falar. O que a gente pode é lidar com aquilo da melhor forma pra gente. Então, tem coisas que não adianta, tem que puxar a descarga e mandar embora. Eu falei que eu prefiro deixar as pessoas descobrirem o que eu tô fazendo do que eu contar. Como é que eu vou dizer? Eu prefiro que a pessoa diga: Olha, eu te vi na internet, olha, você tá fazendo isso, do que eu chegar e falar: Oi, bom dia, eu vim aqui te dizer que eu sou escritora. Ah, não, mas eu não faço isso. É assim, você aí, você tá trabalhando Não, no quê? eu fico imaginando como contar isso, entendeu? Seria uma coisa que eu imaginaria assim: como se conta isso, né? Bom, Eu no sou meu caso, tímida. meus filhos contam por mim. Pode acontecer do meu Onde filho quer que a contar gente por vá. mim. A minha mãe vai Eu sou bem escrever. tímida. Minha mãe vai escrever disso. E assim, os negócios que eu fico assim, não escrevo sobre isso, criança. Porque meus filhos não leram, tá? É demais. Eu tenho orgulho, amiga. Eu sou tímida. Então, assim, é um negócio que eu tenho dificuldade de chegar e sair falando assim. Então, eu acho que é mais timidez mesmo. Você sabe que eu converso mais com você sabe o quanto eu sou tímida, né? Qualquer coisinha assim, se tiver um lugar para me esconder, um cantinho ali, eu vou pro cantinho e fico lá. Eu sou a mulher do cantinho. A maioria dos seus amigos fora do círculo literário não vai te ler mesmo, porque é o que acontece na vida real, né? Os nossos amigos de antes, de outros círculos, Claro que quem te deu. raríssimas vezes eles compram um livro nosso. Entendeu? Tem que ser uma pessoa que goste muito de ler mesmo para ler. Geralmente o pessoal não leva muito a sério e tal. Assim. Se você fosse uma atriz de televisão, talvez o pessoal fosse mais no boom, mas vocês são uma autora, sabe? Aí o pessoal tipo, pensa assim, eu tô brincando de ser autora, assim. Eu tenho muito medo das pessoas fazerem confusão, no sentido de que confundir a minha prática, né, da profissão, né, que eu já exercia antes com a escrita. Então, assim, gente, existe ética para tudo. Não se escreve sobre o que você escuta, não se escreve sobre caso clínico. A Liz deve saber disso por causa da mãe dela. A gente não se escreve esse tipo de coisa. Então, como eu moro numa cidade pequena, eu tenho uma preocupação de que as pessoas às vezes não venham a entender isso, ou não queiram entender isso de forma adequada e achem mais divertido sair dizendo, né, de forma não tão responsável, coisas que não deveriam. Né, enfim, então eu fiquei mais naquela do: se você descobrir que eu existo, estou aqui; se você não descobrir, eu não vou te dizer. Eu acho que se a gente... As pessoas têm que ter na cabeça que... Vamos no exemplo mais básico de todos. A moça que escreveu 50 Tons de Cinza. Quem é a autora? Quem é o personagem? Sabe? A gente não pode confundir uma coisa com a outra. Eu acho que... Verdade. Quando eu comecei a escrever, por que eu adotei Liz Way? Porque eu ainda advogava. E além de advogar, eu dava aula. Então eu não queria que meus alunos
misturassem as coisas. E aí eu adotei um pseudônimo. Com o passar do tempo, eu descobri que eles têm que me reconhecer. Então, se foi, foi. Se não foi, não foi. Eu nunca cheguei na faculdade falando eu sou escritora do livro XYZ e nem nada disso. E com o passar do tempo, foram me achando, entendeu? E foram me achando e paciência. Não foram achar, eu acho assim que vai mais naturalmente, né? Não vamos achar. De vez em quando alguém me acha e aí fala alguma coisa, igual uma ex-chefe minha me achou um dia desses, e aí ela me falou assim, mas por que você nunca disse que você fazia isso? Eu falei, porque eu não dizia pra ninguém, né? E foi legal e ao mesmo tempo eu fiquei pra morrer, né? Você imagina, né? O jeito que eu sou. Mas enfim, mas foi bem interessante. Meninas, a Carol já está se despedindo. Eu vou pegar aqui a onda da Carol, porque a gente também tem aqui as nossas vidas paralelas, Verdade. Tem que tirar o óculos agora e virar Supermãe, né? A Valerie é o Clark Kent, não é, Valerie? Então, gente, essa foi boa. Freitas tira e vira a Valerie. Eu sou a Liz Way, quando eu tiro, eu viro a Adriana. Silvana é a Silvana Barbosa, quando tira é a mãe. Tô achando muito silencioso ainda. O pessoal ainda não chamou para fazer as coisas. Cachorro latindo, aqui em casa geralmente é uma loucura. É porque ainda não deu uma hora, o marido ainda tá dando conta. Quando acabar o filme, danou-se. Meninas, obrigada, Valerie, por ter vindo. Silvana, obrigada a você. Obrigada aí pelo espaço, de novo. Eu que agradeço a companhia. Saudade de você. Muita saudade aí de encontrar você na rua, lá nos eventos. Mas... Tem Bienal, gente. Dá pra se ver na Bienal. Isso, eu vou nessa Bienal. Essa Bienal que veio para julho, quando deveria ter ido para outubro, ela me complicou um pouco, sabe? Por causa da pandemia, né? Pro final do ano. Pro meio do ano, eu tinha outros planejamentos, eu não sei se eu vou. E eu acho que ainda há muita dúvida em relação à pandemia, tanto quanto no finalzinho do ano, aqui no Rio, e eu não fui também. Então, eu não sei, eu queria esperar um pouco mais do que julho. Daqui a pouco vai piscar e já chegou julho, eu não sei se eu vou. Ano que vem a gente se vê na Bienal do Rio. É isso que eu tenho pensado, sinceramente. Vamos ver se Valerie ainda estou na fase do pensar ainda. Oi? Vamos ver se você vem na Bienal. Eu tô pensando o que eu faço esse ano, porque realmente eu tenho muita vontade de ir na Bienal, né? E a Bienal é engraçado, porque eu já tentei ir como leitora, gente, um monte de vezes. Todas as vezes que eu tento ir acontece alguma coisa, sabe? Chapolin, Chaves, acontece alguma coisa. Eu perco o ônibus, eu fico doente, eu nunca consigo ir. Aí eu tava cheia de expectativa, tipo assim, nossa, agora eu vou como autora, olha que legal, né? E aí veio a pandemia, e aí eu me animei todo esse ano. Ainda estou animada, né? Eu quero acreditar que as coisas vão se normalizar, pelo menos na medida do possível até julho, mas só a minha ideia, né? Mas vontade eu tenho, muita. O difícil é coragem. Para mim também. Bom, então, meninas, tchau, muito obrigada para todo mundo que está aqui. A Liz caiu novamente. Então, eu vou dar tchau por ela e por todo mundo que está aqui. Muito obrigada, Val, por ter vindo conversar com a gente. Obrigada a vocês por me dar esse espaço para estar aqui conversando um pouquinho com vocês. As ideias da Liz, ela que organiza esses bate-papos aqui nesse espaço do Sonhando com Romance. E a gente está pensando em fazer de 15 em 15 dias. Então, pessoal, fica ligado aí na gente, vem conversar com a gente, tá bom? Beijo para todo mundo, beijo, Nath, beijo, beijo, gente. Boa noite. Cilei, todo mundo. Dani, Lúcia. Gente, se eu não falei oi para alguém, se eu não cumprimentei aqui, perdoe. Leitura, meu recurso. Beijos maravilhosos. Muito obrigada. Tchau, gente. Boa noite. E até a próxima. Tchau. Tchau, tchau. Olha, eu vou colocar no YouTube, tá? Essa conversa. Depois vocês podem assistir. Vai estar aqui no Sonhando com Romance, vai estar no YouTube.